Vamos falar nesta sessão do Fundo Comum de Reserva, que é uma matéria nem sempre muito valorizada pelos condóminos e administradores. Começo por dizer que este fundo não é o mesmo que o fundo de maneio e essa distinção vamos vê-la mais à frente. Diz o regime jurídico da propriedade horizontal que é obrigatória a constituição em cada condomínio de um fundo de reserva para custear as despesas de conservação do edifício ou conjunto de edifícios. Este fundo deve ser encarado como uma poupança, que tem como principal objetivo garantir a boa conservação do edifício, que em regra é sempre dispendiosa, tornando menos difícil aos condóminos a comparticipação nessa despesa no futuro. Muitas vezes, por não ter sido constituído o fundo ou ter sido constituído com verbas reduzidas, as obras de conservação vão sendo adiadas ou até inviabilizadas por causa das dificuldades financeiras das famílias. É mais fácil constituir um mielheiro ao longo dos anos do que desembolsar de uma só vez ou em curto prazo uma verba substancialmente alta. A lei impõe o dever de conservação aos proprietários de edifícios, dizendo-nos que as edificações devem ser objeto de obras de conservação pelo menos uma vez em cada período de 8 anos, devendo o proprietário, independentemente desse prazo, realizar todas as obras necessárias à manutenção da sua segurança, salubridade e arranjo estético. Vai mais longe ainda o legislador ao determinar que a Câmara Municipal pode a todo tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução das obras necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade ou das obras de conservação necessárias à melhoria do arranjo estético e que pode também, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, por exemplo, condómino, ordenar a demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas, e dou o exemplo de, cerâmica a cair na fachada de um edifício. Infelizmente, por desconhecimento dos munícipes, por falta de recursos humanos e técnicos das câmaras e por falta de recursos financeiros, esta norma raramente é aplicada e daí que tenhamos um parque habitacional envelhecido e carente de obras. Constituir o Fundo Comum de Reserva é o primeiro passo que qualquer condomínio deve dar para impedir a degradação do edifício e também a consequente desvalorização do património, que é o património de todos os condóminos. Esse passo deve ser dado desde a constituição do condomínio, reforçado anualmente e com valor que tenha alguma expressão e repercussão no futuro e que os condóminos também, como é óbvio, possam suportar. Alguns condóminos questionam o facto de estarem a contribuir para um fundo que poderá não lhes ser útil caso, por exemplo, vendam a fração. Mas isso é um erro, porque ter um bom fundo de reserva é também um fator de valorização da fração na altura da sua venda. Já vimos que a percentagem imposta para este fundo é apenas de 10% da cota-parte nas despesas de condomínio. Imaginemos um condomínio que tem um orçamento anual de 6.000 euros de despesas correntes. Neste caso, o Fundo Comum de Reserva anual seria de 600 euros. Ao fim de 8 anos, o condomínio ainda não teria sequer 5.000 euros, que em pouco contribuiria para o fim a que se destina o fundo, ou seja, para obras de conservação. Como é que se distribui este valor pelas frações? É uma questão muitas vezes colocada e nem sempre bem tratada. Peguemos no exemplo de um condomínio que tem um orçamento global de 10.000 euros, sendo o fundo de 1.000 euros, com esses 10% de percentagem. Imaginemos que o edifício é constituído por 2 blocos habitacionais, cada um deles com 5 frações e que num deles o valor do orçamento é de 6.000 euros e no outro é de 4.000. Imaginemos também que todas as frações têm o mesmo valor, 100 por 1000 ou 10%.
mas vamos utilizar os 10% por ser de mais fácil entendimento. Sendo assim, teríamos de calcular, através da regra proporcional, qual o valor relativo de cada fração no seu bloco para que este bloco tenha o valor total de 100%. Assim, víamos que o valor de cada fração seria de 20%. Para se calcular o valor da cota de cada fração, tem de ser aplicada a regra proporcional, de forma a que a soma do valor de cada fração por bloco dê 100%. Feito este cálculo, vemos qual a cota anual de cada fração em cada um dos blocos. No bloco de 6 frações, teríamos de multiplicar os 20% pelos 6.000 euros de orçamento de despesas correntes e chegaríamos à conclusão que a cota anual seria de 1.200 euros. Aplicando a percentagem que a lei determina para o fundo, as frações desse bloco teriam de contribuir com 120 euros cada fração. No outro bloco, de 4 frações, o orçamento é de 4.000 euros, multiplicando o valor relativo de cada fração deste bloco, que é de 25% pelos 4.000 euros, vemos que a cota anual por fração é de 1.000 euros. E, consequentemente, a contribuição para o fundo seria apenas de 100 euros e não de 120, como no outro bloco. Ou seja, o que deve ser levado em conta para calcular o valor de contribuição de cada fração para o Fundo Comum de Reserva é o valor da sua cota-parte nas despesas do condomínio e não deve ser calculado com base no orçamento global. Para facilitar, dei o exemplo de um condomínio apenas com 2 blocos e com as frações com a mesma percentagem. E vimos que 2 frações com a mesma permilagem ou percentagem, uma contribui com 120 euros e outra do outro bloco apenas com 100. Mas pode haver ainda maior disparidade quando o condomínio tenha, por exemplo, frações de comércio que não participam nas despesas correntes, como a limpeza, elevadores, consumos de eletricidade, água, etc. Sendo assim, quando chegar à altura de aprovar uma obra e pagá-la com recurso ao Fundo de Reserva, cometer-se-ão injustiças, caso não se verifique qual a contribuição para esse fundo de cada fração e verificar individualmente por fração. Ora, para ultrapassar esta complexidade e até injustiça, a Assembleia de Condóminos deve aprovar que a contribuição para o Fundo Comum de Reserva é uma percentagem sobre o valor total do orçamento. No exemplo que dei, se assim fosse, cada fração comparticiparia com 100 euros e não haveria a disparidade de umas a pagar 120 ou a comparticipar com 120 e outras com 100. No exemplo, não podemos esquecer que as frações têm o mesmo valor. Se não tivessem, como é óbvio, o valor da contribuição para o Fundo Comum de Reserva não seria todo igual. Como já vimos, o Fundo Comum de Reserva tem como objetivo principal obras de conservação futuras. Porém, a lei possibilita que ele seja utilizado para outro fim, como, por exemplo, a reparação de um elevador, de um portão, de um videoporteiro, no caso de o condomínio e os condóminos não terem disponibilidade financeira imediata para efetuar a reparação. Porém, é necessário haver uma deliberação da Assembleia de Condóminos e os condóminos devem assegurar a reposição do valor que levantarem do Fundo Comum de Reserva no prazo de 12 meses. Esta medida, embora compreensível, pode fazer com que se descapitalize o já precário Fundo Comum de Reserva sem reposição, por não haver qualquer penalização para o incumprimento daquela regra. Aliás, apesar de o Fundo de Reserva, como vimos, ser obrigatório, a norma que o impõe quase que se pode dizer que se torna inócua por não haver também qualquer penalização para o incumprimento. Sendo de lamentar que o Estado não incentive a sua constituição, por exemplo, com a isenção do pagamento do IVA em obras de conservação nos condomínios que provassem a existência desse fundo nos últimos 5 ou 6 anos, ou pelo menos com a aplicação da taxa reduzida em todas as obras de conservação, sem distinção entre materiais e mão de obra. Aconselha-se
que os condóminos aprovem em assembleia ou pelo regulamento do condomínio uma contribuição para o Fundo Comum de Reserva em percentagem superior ao orçamento, ou melhor, percentagem superior a 10% do orçamento, porque o fundo é um mealheiro dos condóminos. O Fundo de Reserva pode ser incluído no orçamento de despesas correntes, mas o procedimento mais correto é ser pago separadamente dessas despesas correntes. Se for incluído no orçamento, o seu valor é calculado apenas sobre as restantes despesas e não inclui, como é óbvio, o próprio fundo. O fundo de reserva deve ser depositado em conta poupança condomínio ou numa conta a prazo, sendo responsável pela sua movimentação exclusivamente a Assembleia de Condóminos, ou seja, só esta pode deliberar a sua utilização, porém, dando poderes para o efeito ao administrador do condomínio. Sugere-se ainda que a Assembleia aprove que a contribuição para este fundo seja anual e não por mensalidades, de forma a que o depósito a prazo, seja efetuado apenas uma vez por ano e de verba que os bancos aceitem como constituição ou até como reforço, tendo alguns deles valores mínimos para o efeito, alguns deles bancos. Por fim, falemos de outro fundo, que referi no início e que a lei não prevê e que, na minha opinião, é indispensável para a gestão ou a boa gestão corrente de qualquer condomínio, que é o fundo de maneio. O orçamento da maior parte dos condomínios é aprovado com os valores no limite da despesa e, por vezes, abaixo até desse limite, o que impede, muitas vezes, a realização de pequenas reparações por indisponibilidade de tesouraria. Criar um fundo de maneio para essas situações é indispensável para a boa gestão do condomínio. Obrigado por ver este tutorial e eu espero que ele vos tenha sido útil.